Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas saiba que é hora de aprender renda fixa. Meu nome é Lucas Santiago e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês por que se a renda fixa já é boa, porque no Brasil ela é melhor ainda. Eu vou dar 5 motivos pelos quais a taxa de juros no Brasil é naturalmente mais alta do que a de outros países e como isso melhora, afeta as taxas das rendas fixas do nosso país. Mas antes disso, se você não curtiu, não compartilhou, se você não é inscrito no canal, você está esperando o quê? Curte o vídeo, compartilha, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque mais vídeos como esse, muito mais vídeos como esse, vão aparecer por aqui para te ensinar a investir melhor na renda fixa. Mas antes de começar o vídeo de hoje, dá uma olhada na nossa vinheta. E aí, o que você achou da nossa vinheta? Eu particularmente gostei muito, espero que você também tenha gostado. Agora o nosso canal tem o que todo canal não pode faltar, que é uma boa vinheta. E vamos para o vídeo de hoje. Eu quero começar esse vídeo explicando para vocês que a taxa básica de juros de um país, que no nosso caso é o que a gente chama de Selic, é a abreviação de Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Tá? A Selic, ela é a taxa básica de juros do Brasil. O que a taxa básica de juros impacta em um país? Cara, em absolutamente tudo, tá bom? Então, todas as taxas que a gente vai ter de financiamento, de rotativo de cartão de crédito, de consórcio, de investimentos, as taxas das rendas fixas, cara, tudo isso vai ser impactado pela nossa taxa básica de juros. E o Brasil, eu vou elencar aqui agora 5 motivos pelos quais o Brasil tem uma taxa de juros naturalmente mais alta e todo mundo já escutou isso. Não os 5 motivos, mas todo mundo já escutou que o Brasil tem uma taxa de juros mais alta, nós estamos com a taxa de juros mais alta do mundo. Então, cara, não é raro o Brasil estar nos top taxa de juros do mundo, né? Digamos assim. Então o Brasil está sempre ali nos rankings de maiores taxas de juros, seja de taxa real ou seja de taxa nominal, tá? Mas essas coisas elas têm motivo para acontecer e eu vou explicar 5 deles aqui que eu gosto muito e eu acho que resume muito bem esse nosso assunto. Além disso, a taxa básica de juros ela é, antes de qualquer coisa, uma medida de risco do país, tá bom? Então o estrangeiro, o americano, o cara da Europa, quando ele vai trazer o dinheiro aqui para o Brasil, ele está olhando países emergentes ou países não desenvolvidos para investir. No Brasil, o que ele olha? Ele vê um risco e vê um retorno, e esse retorno é claramente pelo risco que ele está correndo. Então, o Brasil, como por ser um país mais arriscado, apresenta um retorno também mais alto. Só que o prêmio pelo risco no Brasil normalmente é mais alto do que dos outros países. Então ele vê o mesmo risco, basicamente, em diferentes países, mas fala, cara, o Brasil paga mais, eu tenho um prêmio mais alto correndo esse risco Brasil. Então é por isso que ele traz o dinheiro para cá. Então, países em guerra, vocês vão ver que taxas de juros explodem, normalmente nos primeiros momentos da guerra, tá? Então, antes de qualquer coisa, uma medida de risco de um país. É importante que a gente tenha isso em mente, tá? Então, vamos para esses nossos 5 motivos. O primeiro deles é: o Brasil tem uma inflação muito oscilante, tá? Lucas, como assim? Seguinte, vou dar um exemplo dos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos têm uma inflação que ela é muito controlada. Vamos tirar esses últimos períodos de crise, tá? Mas se a gente for analisar os últimos 20 anos, por exemplo, a gente vai ver que é uma inflação extremamente controlada, tá? Países, economias em clímax, digamos assim, possuem inflações mais controladas, variações menores de preço, tá? Mesmo que ainda possuam um crescimento econômico alto. A gente vai ver que essas coisas estão intimamente ligadas, ter crescimento econômico e ter inflação, mas um país desenvolvido como os Estados Unidos ou União Europeia, por exemplo, né, os países da União Europeia, a gente vai ver que um crescimento econômico mais alto não acarreta em ter uma inflação mais alta, tá? A inflação mais alta ali vai vir mais por choque de oferta, tá? Como aconteceu pandemia e guerra, né? Que desencarrilhou todas as nossas
cadeias de suprimentos, então um choque de oferta muito grande, faltando muitas coisas, semicondutores, por exemplo. Então carro, por exemplo, foi uma catástrofe, né, conseguir carro nos últimos anos no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos também. O que eu quero dizer para vocês é que economias em desenvolvimento possuem mais amplitudes, digamos assim, de crescimento econômico e também de inflação. Então, eu vou trazer aqui já dois motivos de cara. Um está ligado ao outro. O primeiro o Brasil tem uma inflação muito oscilante, característica de todo e qualquer país emergente. E em segundo lugar, o Brasil ele utiliza largamente a política monetária com taxa de juros para corrigir essa inflação. Se eu tenho uma inflação naturalmente que oscila mais e eu tenho que colocar essa minha taxa de juros para correr atrás dessa inflação o tempo todo, é normal que o tempo todo eu venha estar tendo picos nessa minha taxa de juros, porque eu tenho picos nessa minha inflação. Tá? E a política monetária, é normal que ela comece a fazer efeito entre 6 a 12 meses. Né? Isso é um consenso entre os economistas. Então, geralmente a gente vai dizer que precisa de uns 12 meses para ela fazer efeito. Então, eu não só preciso colocar a taxa de juros no patamar alto, como eu preciso mantê-la por um tempo para que esse efeito faça com que a nossa inflação venha arrefecer novamente. Então, trazendo uma taxa de juros mais alta, a gente arrefece um crescimento econômico e arrefece também a inflação natural, normal. Isso é um ciclo pelo qual todos os países passam, tá bom? Eu vou deixar aqui na tela para vocês um gráfico de inflação e taxa de juros aqui no Brasil para vocês verem como é que isso funciona nos últimos 20 anos. Essa imagem é uma compilação de dois gráficos que eu peguei lá no TradingView. Em azul, nós temos a Selic, ou seja, a taxa básica de juros do Brasil, e em laranja, nós temos a medida oficial de inflação do Brasil, que é o IPCA. Não se apeguem aos números, o que eu quero que vocês vejam aqui é simplesmente o comportamento desses dois gráficos de maneira conjunta. Sempre que nós temos uma alta da inflação, nós temos uma alta da taxa de juros também. Sempre que nós temos uma baixa da inflação, nós temos uma baixa da taxa de juros também. Notem que sempre que a inflação faz um pico de alta, a taxa de juros também faz um pico de alta, mas mais do que um pico, ela precisa formar um pequeno patamar. Por quê? Porque a política monetária feita com taxa de juros precisa de pelo menos 12 meses para surtir efeito. Então a gente precisa manter um tempo aquela taxa de juros naquele patamar de alta para que a inflação comece a arrefecer. E normalmente nos gráficos a gente vê que sim, essa inflação começa a arrefecer e logo depois nós podemos já começar a baixar essa taxa de juros também. Eu selecionei um período propositalmente mais longo, ou seja, o recorte desse gráfico ele é de 23 anos, então pelo menos 20 anos, para que a gente consiga ver diferentes ciclos de política monetária. A cada 2 patamares de taxa de juros, a gente considera um ciclo de política monetária completa. O que é isso? Precisamos subir a taxa de juros até um determinado patamar, mantivemos essa taxa de juros nesse patamar por um tempo para a inflação começar a baixar, depois podemos abaixar essa taxa de juros novamente. A inflação vai subir de novo e nós precisamos subir essa taxa de juros novamente. Então isso é um ciclo de política monetária completo. Vejam que no Brasil é normal a gente ter um ciclo de política monetária a cada 5 anos, a cada 4 anos. Pelo menos tem economistas que dizem que um ciclo de política monetária aqui dura mais ou menos uns 6 anos. Mas pelos gráficos, analisando somente os gráficos, a gente consegue ver que dura um pouquinho menos, uns 4 anos a 5 anos, um ciclo de política monetária completa no Brasil. Para a gente ver que essas duas curvas elas têm um comportamento muito parecido. É claro que em magnitudes diferentes, a inflação e a taxa de juros atingem níveis diferentes, claro, porque são dois indicadores completamente diferentes, mas que o comportamento é muito parecido. Tirando o último período ali da curva que a gente teve um desencontro entre inflação e taxa de juros, mas via de regra, um corre atrás do outro. E quem corre atrás é a taxa de juros. Então a taxa de juros corre atrás para arrefecer essa inflação. Lucas, a gente espera essa inflação subir para aumentar a taxa de juros? Naturalmente que não. Tá? Então no momento em que a gente vê que essa inflação vai começar a subir, a gente começa também a subir a taxa de juros para poder controlar essa inflação num período lá na frente. Quanto lá na frente? Pelo menos uns 12 meses é o que os economistas dizem que funciona para controle inflacionário com taxa
de juros. Em terceiro lugar, eu vou colocar o Brasil possui, como eu já falei, como a taxa de juros é, antes de qualquer coisa, uma medida de risco de um país, o Brasil possui um risco mais alto, por isso possui naturalmente uma taxa de juros mais alta. Por quê? Porque precisa ter um prêmio mais alto pelo aquele risco que o investidor estrangeiro está correndo. Então, risco de investimento é a exigência para trazer mais capital estrangeiro aqui para o Brasil. Então, eu já vou aliar mais duas aqui, que é risco de investimento, ou seja, o Brasil possui um risco mais alto, precisa ter um prêmio pelo risco mais alto e utiliza essa estratégia para captação de recursos estrangeiros, ou seja, naturalmente preciso ter uma taxa de juros mais alta. Faz o seguinte, coloca essa taxa de juros um pouquinho mais alta, porque tendo um prêmio pelo risco mais alto, eu vou atrair mais capital estrangeiro. E a gente sabe, ou deveríamos saber, que todos os países eles precisam ter reserva monetária de outras economias. A gente precisa ter reserva de dólar, a gente precisa ter reserva de euro, a gente precisa ter reserva das moedas mais influentes do mundo. Até porque as commodities, por exemplo, o mercado internacional ele não é negociado em real. E o real é uma moeda extremamente desvalorizada. Então, se eu mantenho a minha taxa de juros naturalmente mais alta, eu capto investimentos estrangeiros. O investidor lá fora dos Estados Unidos, o investidor da União Europeia, da zona do euro, ele vai trazer o dinheiro para cá. Por quê? Porque ele diz, cara, o Brasil está me pagando um prêmio mais alto pelo risco que eu estou correndo. E o Brasil não é um país juridicamente tão arriscado assim. A gente tem países mais arriscados, países com ambiente de guerra, que são emergentes também. A Rússia, por exemplo, está em guerra. Governos mais autoritários. A questão é que o Brasil ele possui um risco controlado para um país emergente e um prêmio pelo risco mais alto. Então o estrangeiro prefere colocar a moeda dele, prefere colocar o dinheiro dele aqui. Uma estratégia largamente utilizada pelo investidor estrangeiro, que eu já falei em outros vídeos, é o que a gente chama de carry and trade, que é carregar e trocar. Então, o investidor nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo com a diferença de inflação, CPI lá nos Estados Unidos e IPCA aqui no Brasil, a diferença de câmbio, dólar para o real, o investidor americano e a diferença de taxa de juros, né? Então o Fed Funds lá nos Estados Unidos e a Selic aqui no Brasil. Então, mesmo com a diferença de inflação alta e uma diferença de moeda alta, de cotação de moeda alta, o investidor americano ele toma juros nos Estados Unidos, pega emprestado com o banco para colocar aqui no Brasil. Por quê? Porque a diferença de taxa de juros ela é muito alta. Hoje essa diferença não está tão mais alta assim, tá mais ou menos o dobro, né, de Selic para Fed Funds, mas normalmente a gente tem uma taxa de Fed Funds muito mais baixa. A taxa básica de juros dos Estados Unidos roda em torno dos 2%, na faixa entre 1,5% e 2%, enquanto no Brasil roda em torno acima dos 8% normalmente. Então a gente tem geralmente 4 vezes, 5 vezes essa diferença. Então é por isso que o investidor americano toma juros lá nos Estados Unidos, ele pega dinheiro emprestado com o banco, paga juros para colocar aqui no Brasil, e geralmente ele compra tesouro Selic mesmo, tá? Então é uma estratégia extremamente simples, somente pegar a Selic do Brasil. Então ele investe em tesouro Selic, a LFT lá no tesouro, e pega toda essa diferença, ainda traz um lucro interessante para ele, uma estratégia largamente utilizada no mundo afora, chamada carry and trade. Então é por isso também que o fluxo estrangeiro é extremamente alto no tesouro, tá? Nos títulos públicos. Então o Brasil negocia muito título público, vende muito para estrangeiro, o investidor estrangeiro coloca muito dinheiro no Brasil por meio disso, diferentemente da Bolsa, que tem um fluxo muito alto de entrada e de saída também, tá? Mas o fluxo de Bolsa ele não chega nem perto do fluxo de títulos públicos que a gente tem negociado no nosso mercado financeiro. E como eu tinha falado anteriormente, mas quero trazer uma ilustração para esse quadro aqui de agora, eu disse que a taxa básica de juros é, antes de tudo, a medida de risco de um país, certo? Certo. E o Brasil utiliza esse risco, né? Utiliza um prêmio naturalmente um pouco mais alto para manter reservas de outras moedas aqui dentro do país, ter um fluxo mais positivo de entradas, correto? Correto. Eu vou deixar um gráfico aqui para vocês mostrando que esse é um ciclo de todos os países. Sim, é um ciclo de todos os países, mas tem cada um as suas diferenças. Então eu selecionei 6 países, é um espaço amostral extremamente reduzido, mas dá para a gente ter uma ideia de como é que funciona essa taxa de juros em países emergentes e como ela funciona em países
desenvolvidos. Então, dá uma olhada na imagem que eu vou deixar aqui para vocês agora. Esse é um gráfico que eu preparei lá no Coifin. É um gráfico somente de taxa de juros por tempo. O recorte aqui não chega a ser de 20 anos, o recorte são 18 anos, mas não tem problema nenhum para o que eu quero mostrar aqui para vocês. São 6 cores diferentes, cada cor representa um país, tá? Então em azul nós temos o Brasil, em roxo nós temos os Estados Unidos, em laranja nós temos a Índia, em amarelo o Canadá, em verde a zona do euro e em vermelho a Rússia. Então são 3 países em desenvolvimento e são 3 países desenvolvidos. Nós vamos ver que eles têm características parecidas entre si. Pegando o primeiro grupo dos países em desenvolvimento, nós vamos ter Brasil, Índia e Rússia, tá? Então se nós formos olhar no gráfico, nós vamos ver que o Brasil, em azul, é o país sim que possui taxa de juros naturalmente mais alta do que o dos outros países. Em segundo lugar nesse gráfico vai ficar a Rússia entre as maiores taxas de juros. E a Rússia em vermelho, ela demonstra picos de taxa de juros muito abruptos, ou seja, em períodos muito curtos ela faz um pico de taxa de juros muito alto. E isso demonstra aquilo que eu falei para vocês de que a taxa de juros é, antes de qualquer coisa, uma medida de risco do país. Em terceiro lugar vai ficar a Índia, em laranja. A Índia claramente possui uma taxa de juros mais alta do que a dos países desenvolvidos, é claro, por ser um país emergente, mas não possui taxas de juros tão altas quanto a do Brasil ou a da Rússia. Tanto porque a Índia não possui os problemas geopolíticos da Rússia, ou seja, não invade outros países e não tem esses picos no seu gráfico, quanto porque a Índia também não faz somente política monetária com taxa de juros como faz o Brasil, então não precisa elevar tanto a sua taxa de juros para controlar a sua inflação. E por fim, eu vou tratar os países envolvidos de maneira conjunta porque seus gráficos são bem parecidos. Nós podemos ver que o roxo, o amarelo e o verde, eles andam praticamente da mesma maneira, têm o mesmo comportamento. E o comportamento característico deles é possuir patamares de taxas de juros em baixa muito altos. Então são patamares muito longos de baixa de taxas de juros. Por quê? Porque são economias em clímax, não tem inflação tão oscilante, não precisam ficar controlando tanto a sua inflação. E quando fazem seu controle inflacionário ao longo desses períodos, não utilizam tanto a política monetária com a taxa de juros, fazem outras maneiras como o open market, por exemplo, que é compra e venda de títulos públicos para colocar e tirar dinheiro da economia e assim regular a liquidez da sua economia. Por fim, o que eu quero que vocês vejam é que, mesmo cada um tendo a sua especificidade de taxa de juros, a maneira com que faz controle, a medida de risco dos seus países, todos eles possuem ciclos de política monetária completos, fazem ciclos também de taxa de juros, ou seja, tem altas, tem baixas, tem patamares de alta, tem patamares de baixa. E o quinto e último motivo que eu vou elencar nesse vídeo aqui para vocês é um motivo cultural, um motivo estrutural da nossa sociedade brasileira. O que acontece? No Brasil a gente tem a poupança muito escassa. Lucas, o que você quer dizer com isso? O ato de poupar, ele é muito raro no brasileiro. Então uma parte do salário, guardar todos os meses, fazer um investimento, brasileiro geralmente não faz isso. Se a gente fosse atribuir aqui, por exemplo, uma hipótese de mercado eficiente, fôssemos atribuir que todos os participantes do mercado financeiro, eles são racionais e eles não aceitam um retorno mais baixo, correndo um risco mais alto, a gente vai colocar que a poupança escassa faz com que, como o brasileiro tenha pouco dinheiro para investir, ele exige um retorno um pouco mais alto para guardar esse dinheiro. Tá? Lucas, funciona exatamente assim? Cara, eu acredito que não, tá? Esse foi um motivo que eu escutei um grande economista brasileiro falando. Eu achei super legal, achei válido. É claro que a hipótese de mercado eficiente ela não vai funcionar de maneira tão forte, eu acredito, de uma maneira um pouco mais fraca nessa eficiência de mercado, mas considerando essa racionalidade de todos os participantes do mercado financeiro, cara, eu acredito que possa fazer um pouco de sentido sim. Eu vou deixar isso aqui para vocês, eu acho ela um pouco duvidosa, tá? Mas a poupança escassa, se todos os participantes do mercado de fato
fossem extremamente racionais e não aceitassem um retorno mais baixo correndo um risco mais alto, sim, ela funcionaria perfeitamente no Brasil, porque sim, temos uma poupança escassa, tá? Um percentual muito pequeno da população guarda dinheiro e realmente investe, ou seja, participa do mercado financeiro. E, de fato, se nós temos pouco recurso para colocar, a gente precisa exigir um retorno um pouco mais alto. Por quê? Porque é o meu dinheiro que faz parte desse mercado, é o meu dinheiro que faz esse sistema rodar. Então, se eu não coloco meu dinheiro, ele não roda. Então, o sistema precisa do dinheiro, precisa de participantes do mercado. Então, se temos poucos, precisamos ter um retorno mais alto. Então, exigimos, digamos assim, um retorno mais alto. Então, vou fazer uma amarra aqui no final. São 5 motivos que eu elenquei. É claro que tem mais, a gente pode explorar outros motivos, mas eu gosto muito desses 5, até porque eles podem ser analisados de forma conjunta também, fica mais interessante fazer esse tipo de análise. Como eu coloquei os 2 primeiros, os 2 do meio, o terceiro e o quarto, e o último eu coloquei ele sozinho. A taxa básica de juros, ela baliza todos os outros nossos investimentos. Então, tendo uma taxa básica de juros naturalmente mais alta, eu tenho taxas das minhas rendas fixas naturalmente mais altas, tanto emissões bancárias, quanto créditos privados, quanto os nossos queridos títulos públicos. Então, o IPCA+, ele tende a pagar mais quanto mais alta é essa nossa taxa de juros. Tá? Lembrando que não é a taxa básica de juros Selic, e sim o juro futuro, que o mercado está esperando para os juros nos próximos anos. É isso que vai importar e para cada vértice da curva lá no Tesouro. Então, para o 2028, juro futuro de 28, para o 2026, juro futuro de 26, tá bom? Dessa maneira que é feita essa análise pelo mercado. Mas o que eu quero dizer para vocês, e depois eu vou falar muito ainda sobre juro futuro para vocês, o que eu quero dizer é que o Brasil tem taxa básica de juros naturalmente mais alta, tem taxas de renda fixa naturalmente mais altas, tem taxas lá no Tesouro naturalmente mais altas. E nos momentos de pico, então, esses são os momentos melhores a serem aproveitados e fazer uma excelente estratégia de saída com ganho antecipado. Lembrando sempre de ter uma visão para o longo prazo e comprar ativos de taxa mais alta e ativos com duration alta. Por quê? Porque o duration alto beneficia muito na hora de fazer uma saída antecipada. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Tá falado, lembre-se disso. O Brasil é o paraíso da renda fixa. Antes de ser o país do agro, o Brasil sempre foi o país do juro. Valeu!